Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Anatoly Karpov, gênio, ex-campeão do mundo, um grande nome na história, o maior adversário, né, de Garry Kasparov, e os caras dominavam o xadrez mundial, década de 70, 80. E aqui o argentino Miguel Quinteros, outro super grande nome, o gênio esquecido do xadrez argentino. Ele não chegou a ficar tão famoso como o Miguel Najdorf, e, no entanto, ele não e talvez um dos motivos é porque ele não se tornou grande mestre. Ele era mestre internacional, o que é um jogador já muito forte, mas em geral na história, né, acabam ficando mais gravados os nomes dos grandes mestres. Era um mestre internacional forte, conhecido por seu estilo tático, de sacrifício, ele ia pra cima mesmo, não era nada posicional, era de briga mesmo, jogador de blitz, de partida, né, mais rápida, um cara muito rápido, muito ligeiro, e a gente vai ver uma super partida aqui entre o Karpov e o Quinteros, 1973 em Leningrado. Bora dar uma olhada. Karpov começa aqui com o peão do rei e o Quinteros vai para uma defesa siciliana. Depois do desenvolvimento do cavalo, D6, o Karpov abre a siciliana com D4. Temos trocas, peão toma, cavalo vem para F6, desenvolve e ataca. O Karpov chega desenvolvendo também e defende. E a gente tem a variante Najdorf da defesa siciliana de Miguel Najdorf, né? Então, tudo dessa época aqui, o Quinteros jogando a sua variante argentina. A partida seguiu com bispo G5, uma variante muito bacana contra Najdorf. E depois G6 e F4, né? Quem me acompanha nas minhas partidas aqui do canal sabe que eu adoro bispo G5, F4 e depois dama F3 contra a Najdorf. O Karpov tá indo para essa linha, que ela é cheia de sacrifício, é cheia de explosão. E aqui dama B6, o Quinteros não vai para a abordagem mais tradicional com bispo E7 e dama F3, e sim vai para diretamente dama B6 indo para cima do peão de B2. E a variante aqui do peão envenenado. O Karpov pode jogar o lance dama D2 e envenenar o peão de B2, deixar capturar mesmo, mas o Karpov prefere jogar cavalo B3. E tudo bem, até permite um cheque aqui, mas esse cheque de fato não está fazendo nada. Os peões aqui estão protegidos e a dama não vai a lugar nenhum. Por isso o bispo E7 foi jogado pelo Quinteros, priorizando o desenvolvimento, e o Karpov traz a dama para F3, atuando nessa diagonal, controlando a casa de E3, preparando para o grande roque, dando suporte para G4 e possivelmente a dama também em muitas linhas vem para G3 dar suporte para o avanço do peão. H6 foi jogado, bispo fica aqui em H4 e aqui temos o lance cavalo de bem D7. Karpov faz o Grand Roque. Já tentaram jogar umas ideias com G5 aqui, cavalo E5 nessa posição, uma complicação dessa. Mas o Quinteros vai para o lance mais jogado, dama C7. Esse dama C7 ele acaba sendo jogado cedo ou tarde, porque em muitas linhas o bispo vem para F2, tira a dama daí. A dama também tem que sair daí para dar mobilidade para o peão de B. Então dama C7 é um lance que cedo ou tarde acaba sendo jogado. E agora o Karpov segue com o lance bispo G3, ele não precisa mais jogar o bispo em F2, bispo G3 dá suporte para a casa de E5, e B5 foi jogado de qualquer maneira pelo Quinteros, que já está indo para cima do Karpov. Karpov segue com o lance E5, um lance que ataca o cavalo, um lance que ataca a torre, e agora Quinteros? O Quinteros segue com o bispo B7, é claro que ele já estava preparado para isso. E esse lance ataca a dama, não dá tempo de capturar o cavalo, né? E dama em E2, então, coloca a dama em segurança. E a partida segue com o peão toma, e o Karpov retoma atacando o cavalo. E o cavalo vem para casa de H7. Até aqui, tudo equilibrado. Esse cavalo não vai ficar em H7 para sempre, de fato não é uma casa feliz para esse cachorro, mas ele vai sair daqui logo mais. Karpov segue centralizando o Pocotó. Cavalo E4 foi jogado e agora bispo G5 com cheque, na tentativa talvez aqui de atrair o cavalo, trocar um pouco de peça. Foi o lance jogado, mas de fato torre C8 também seria uma ideia muito comum na siciliana, né? Usar aqui a coluna C para o ataque, talvez fosse um pouco mais energético do que o bispo G5 com cheque. O Karpov prefere não trocar peça, joga simplesmente o rei em B1, ou seja,
O Quinteros, queira ou não, acabou ajudando um pouco o Karpov com o bispo G5, porque rei B1 é um lance que as brancas querem fazer, de qualquer maneira. Seja com esse cheque ou não, as brancas querem jogar o rei fora dessa coluna, fora dessa diagonal. Então isso ajudou um pouquinho o Karpov, e Roque foi jogado. E ajudou por mais um motivo, porque agora o Karpov rasga um H4, ganha um tempo sobre o bispo, né? Então a gente vê como esse lance foi ruim. Não é que as brancas estejam ganhas ou nada disso, mas de pequena em pequena vantagem a posição vai se complicando aqui para as pretas, né? E vai melhorando para o Karpov, que segue com esse cavalo na sexta horizontal. Cavalo D6 foi jogado por Anatólia Karpova, galera. Bispo D5, mantém o bispo no jogo, vai para cima dele, cachorro. E esse lance é um erro. Na verdade, aqui o melhor seria trocar mesmo e jogar essa posição um pouco desafiadora, né? Aqui para as pretas estão meio restritas aqui, mas dá para trazer o cavalo de volta. Vai ficar bispos contra par de bispos contra par de cavalos com um peão passado avançado, vai ficar. Mas se bem jogado, dá para as pretas sobreviverem aqui. Não existe nenhum ataque de arremate ou pelo menos nenhum problema mais sério no curto prazo. Mas o lance jogado foi bispo D5 e o Karpov não vai perdoar esse erro. Ele vai para uma continuação absolutamente genial e brilhante. Torre por bispo, galera, jogada aqui pelo Karpov. O que ele tá enxergando? O Karpov é conhecido pelos sacrifícios posicionais de longo prazo, né? Vamos ver o que ele tá enxergando. Mas uma das chaves aqui que explicam esse lance é a mobilidade que esse cavalo vai ganhar, combinada com a mobilidade dos peões aqui que estão avançando e a facilidade de ataques na ala do rei. Tudo isso o Karpov visualizou, calculou e foi para cima. Depois de peão toma, Karpov segue imediatamente com o lance cavalo em F5, ameaçando aqui o bispo e atacando o peão de G7. E não dá para jogar bispo F6 por conta do peão. Por isso, dama D8 foi jogado. E Karpov segue com o lance dama G4, ameaçando o checkmate. E aqui, galera, não tem uma maneira muito simples de você defender. Você não pode jogar bispo F6 porque tem um peão aqui. Você não pode jogar bispo G5 para bloquear porque tem outro peão aqui. Por isso, o lance jogado foi G6. Anatólia Karpova segue com o cavalo em H6 aqui com cheque. Rei G7 foi jogado. E se fosse o Mikhail Tal de brancas aqui, provavelmente jogaria um H5, deixaria o cavalo aí e tentaria abrir linhas de ataque. Seria um lance muito bom a lá Mikhail Tal. O Karpov tem outro estilo. Ele vai para um lance tão forte quanto o H5, ou talvez até mais. Porque o Karpov segue com o lance cavalo em F5, repetindo aqui o cheque. Não dá para tomar o cavalo. Rei H8 foi jogado, mas o Karpov agora segue com um lance absolutamente brilhante. Bispo D3, galera. Deixando aqui o cavalo. E o ponto todo é que se capturar o cavalo, essa bateria de dama e bispo indo para H7, fica difícil de defender. Esse cavalo não tem a volta para F8, ele teria que ser sacrificado aqui em F6. As brancas recuperam material e tem um ataque imparável, né? Por isso, galera, a partida seguiu com o lance torre G8 aqui foi jogado, tentando defender aqui um pouquinho a posição. Karpov segue com o cavalo em H6 de novo, atacando a torre, atacando o peão. Se cair o peão, vai ganhar a dama. Por isso, torre G7 foi jogado. Também daria para jogar torre F8, não muda muito, os ataques aqui estão chegando de qualquer maneira. Torre G7 foi jogado e Karpov segue com o lance H5, galera. Mais um ataque bizarro aqui do Karpov. Você não poderia tomar aqui o peão. Isso abriria linhas de ataque aqui para o Karpov. Por exemplo, se toma aqui com o peão, o Karpov segue simplesmente com dama por H5 ou até mesmo cavalo por F7, seguido de dama por H5, tem garfo, tem um monte de ataque aqui chegando, tá? Mas a partida seguiu com dama em E8, tentando proteger, e o Karpov não para de bombardear aqui todos os peões, todas as casas claras. Inacreditável o ataque do Karpov. Cavalo de D vem para F6, parece que por um momento o Quinteros conseguiu se defender. Vem pro ataque para cima da dama do Karpov, que segue com mais um lance genial, peão por peão. Não dá tempo de capturar a dama, porque as brancas capturam com cheque, depois capturam aqui o cavalo e tem uma posição muito forte.
Por isso, dama D8 foi jogado pelo Quinteros. E Anatoly Karpov segue com... Poderia seguir essa posição é tão bonita que daria para seguir das mais diversas formas. Daria até mesmo para jogar peão, toma aqui e deixar a dama. Pra vocês terem ideia, até isso dá para jogar e é muito forte por vários motivos. Tem bispo chegando em E5, o cavalo fica cravado na coluna H, o ataque é infinito, tem cavalo chegando em E6, o ataque é infinito aqui das brancas. Então, até mesmo dá para ignorar a dama atacada, deixar aqui e ficar com uma vantagem vencedora. Mas o Karpov tem outro estilo. Ele segue com o lance também igualmente forte. Dama aqui em D4, colocando agora pressão na diagonal de casas escuras. Cavalo por H5 foi jogado. Parece que por algum momento as pretas vão se salvar. Tem bastante defensor aqui perto do rei. Bispo F6, agora vai para cima da dama. As pretas vão se salvar? Só que não. Karpov segue com bispo em E5, atacando a torre. Dá tempo de jogar bispo F6 e o Quinteros está fazendo uma bela defesa, vamos falar a verdade. Ele botou granito na coluna H, ele botou granito na diagonal de casas escuras, parece que ele está se defendendo muito bem. Karpov agora segue com um lance quieto, lance torre 1, um lance que ele é mais perigoso do que parece, porque ele tem um raio X aqui na coluna E. Bispo toma, foi jogado, torre toma, e o Quinteros tira o cavalo do canto, joga para a casa de F6 e parece ter defendido a posição, ele controlou a casa de E8. Karpov não para, não dá sossego aqui, quando parece que o Quinteros se defendeu, Karpov continua atacando, G4 com G5 vai ser jogado. Notem que essa torre não está jogando mais. Ela simplesmente não tem casa. Ela está aprisionada. Dama em F8 foi jogado e agora está tudo esmagado. E o Karpov segue com G5, joga o cavalo para a casa de E4. E olha que posição bonita, porque o cavalo não tem para onde jogar, não tem nenhuma casa. A torre não tem casa. Tá todo mundo sem ter para onde ir. A única peça que sobrou esse cavalo, ele vai embora. Bispo por cavalo foi jogado, peão toma. E depois de simplesmente dama por peão, galera. Uau, reforçando aqui o ataque na casa de 8. As pretas simplesmente não tem mais o que fazer. E por isso o Quinteros abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Olha que finalização bonita. O Karpov montou uma obra de arte. Ele pintou um quadro nessa partida. Porque olha essa posição final. Uma torre assim completamente. Todo mundo se esmagando aqui. Ninguém pode se mexer. Tem uma torre atacada. Tem a casa de E8 atacada. Uma posição de arremate belíssima, sem falar no cavalo, né? O cavalo com mobilidade, tem mais uma peça. Podia nem ter esse cavalo, eu acho que já estaria bom demais, né? Agora com esse cavalo, além de tudo, a posição é completamente ganha, né? E aqui, não sei, você vai tentar fazer o quê? Não dá. Mesmo que você tente, sei lá, sacrificar uma peça para ganhar um pouco aqui de mobilidade, simplesmente torre toma já é o suficiente para ganhar. E se quiser jogar bonitinho, sacrifica aqui, já recupera aqui, né? E tem uma posição completamente vencedora. Aqui poderia promover para a dama ou capturar a dama, tanto faz, a posição ia vencer. Vamos puxar aqui o relatório, essa é a posição final, dama por E4, deixa eu apagar aqui esse lance. Vamos puxar o relatório do chess.com e ver a precisão aqui de Anatoly Karpov, 92.4, 85.6 para o Quinteros. Galera, o Quinteros que é um jogador furioso tático, ele que acabou levando aqui, né, uma complicação de calculeira aqui do Karpov, com direito a 2 lances brilhantes, o bonito lance torre por D5 e mais pra frente o lance bispo D3 deixando aqui o cavalo. Partida genial, né? Anatoly Karpov, galera. Postem aí nos comentários se vocês gostaram de assistir uma partida do Karpov. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!